Sing out, the Lord is near. Build him a temple here. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13, epístola do apóstolo São Paulo. Uma coisa interessante que eu abro o programa de hoje, Pão Diário, é falar um pouquinho sobre esse texto que muitas pessoas utilizam ele no seu dia a dia como aplicação da palavra no que diz respeito à praticidade da palavra. O apóstolo Paulo, quando falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não estava falando das coisas que estavam por vir. Na realidade, ele estava falando das coisas que já haviam acontecido com ele. Ele passou por naufrágios, ele passou por prisões, ele passou por açoites, ele passou por lutas, ele passou por tempestades, ele teve uma picada de uma serpente mortal. E quando ele está chegando na construção da epístola dos Filipenses, ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você analisar o contexto, os versículos que antecedem e que passam do versículo 13 até o versículo 19, que diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória toda a minha necessidade. Se você observar o texto ali, você vai perceber que ele fala, eu aprendi a viver na pobreza, na miséria, na falta, mas também aprendi a viver em abundância. Então, dentro dessa ótica do apóstolo Paulo, ele fala que ele tem condição sim, porque ele já passou. Então, quando ele fala posso, é porque ele já pôde, ele já passou, ele já viveu aquilo. Então, as lutas que você está passando hoje serve realmente de preparo para o que está por vir. Então, se você passar pela prova e ser aprovado, né, então você vai poder dizer em alto e bom som, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu abro o programa diário hoje, o programa Pão Diário, falando justamente sobre essa referência para tentar elucidar algumas coisas que a nossa evangeliquez às vezes atrapalha, né? Eu posso as coisas que virão? Se Deus permitir, sim. Mas as que aconteceu comigo, e se eu estou de pé, é porque Deus estava comigo. Eu posso dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando eu me refiro a passar pela prova e ser aprovado, eu estou falando de dois estágios de um chamamento de Jesus para nós. A Bíblia diz assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não sei se você já leu isso na sua Bíblia ou se você já ouviu alguém dizer a respeito disso. Qual a diferença do chamado e do escolhido? Existe diferença? São as mesmas pessoas? São as mesmas pessoas, com um pequeno detalhe. Todos ou muitos são chamados, eles passam pela prova, são aprovados e se tornam escolhidos. Aqueles que passam pela prova e não são aprovados durante a prova, eles continuam sendo chamados. Porém, eles não passam dessa fase. Quando eles são aprovados, então eles se tornam escolhidos. Boa tarde a todos. Muito obrigado por permitir que mais um dia eu adentre a sua casa, a esse santuário maravilhoso que é a tua casa, para participar, quem sabe, da sua refeição, do seu dia a dia. E eu quero realmente abençoar a sua tarde, abençoar o seu dia, dizendo que Jesus diário está aí agora na figura do Espírito Santo de Deus. Quero mandar um abraço a todas as pessoas que nos acompanham aqui pela Rede Super MS, canal 26, uma grande bênção essa mudança já para o canal 26, muito interessante, muito bom, parabéns a toda a direção do Mato Grosso do Sul, especialmente na figura do apóstolo Paulo Roberto, já posso dizer que já me considero como um amigo, que Deus abençoe aí todos os planos, os projetos e que a Rede Super MS realmente possa continuar abençoando as casas no dia a dia. Quero mandar um abraço a todos os amigos e irmãos da Comunhão Cristã em Campo Grande,
e dizer que ainda esse domingo nós teremos a presença da pastora Renata Moser, do Rio de Janeiro, onde estará ministrando a palavra do Senhor, e o pastor Alexandre Azeredo continuando fazendo louvor e adoração ali, e será com certeza uma grande bênção. Deus tem grandes propósitos para esse fim de semana. O nosso endereço é Rua Vitório Zeola, número 436, bem no coração do Carandabosque. Um beijo a todos os irmãos, então, da Comunhão Cristã em Campo Grande. Nosso programa, se você quiser revê-los, os principais temas, você pode acessar o nosso canal também no YouTube, né? PR Carlos Bazo, ou Pastor Carlos Bazo. Você vai ver ali os principais programas que nós temos ali também. Se alguma coisa que você não consegue recapitular ou lembrar, você pode acessar o nosso canal no YouTube e você verá todos os programas ali, ou os principais programas à sua inteira disposição. Ok? Hoje a gente vai fechar definitivamente o capítulo 1 de Josué, onde sempre terá uma palavra-chave. Cada capítulo, do 1 ao 6, nós colocaremos uma palavra-chave para cada capítulo, e eu espero que essa palavra-chave sirva de exemplo para você na aplicação do Evangelho. Ok? Vamos à nossa canção e daqui a pouquinho a gente volta. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Estamos de volta com o programa Pão Diário. Uma alegria poder estar aqui com você nessa hora, levando uma comidinha quentinha para você aí da Palavra de Deus, né? O pão vivo que desceu do céu até a sua casa. Deus abençoe. Eu peço que você redobre a sua atenção nos próximos minutos, se for possível, sem querer ser exaustivo e chatonildo, mas que você redobre a sua atenção para aquilo que nós vamos falar agora. No capítulo de Josué, nós estamos falando que Josué é um tipo do Espírito Santo aqui na terra, né? Entrando para a terra prometida, e falamos que a terra prometida lá no passado era literalmente uma terra onde tinha os heteus, os jebuseus, os cananeus, todos os zeus da terra prometida ali. Hoje, a terra prometida que nós queremos traçar um paralelo é a nossa alma, né? E eu dizia lá atrás que a terra de Canaã realmente ela manava leite e mel, tinha todas as delícias, todas as promessas que Deus havia feito. Porém, o grande problema de Canaã na época era quem governava a terra. Eles não simplesmente iriam chegar em Canaã e falar, olha, agora nós estamos aqui, a terra é nossa, pode ir embora. Eles tinham que expulsar aqueles reinos ali. Se você analisar a Bíblia dos 10 primeiros capítulos dos 3 evangelhos sinóticos,
Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber que todas as vezes que Jesus ele iria estabelecer o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, ele teria que expulsar legiões de demônios das pessoas, né? Então ele tinha que arrancar um reino para poder colocar outro reino. É assim que ele fez, é assim, é uma demonstração de como que funciona no mundo espiritual. E Canaã não era diferente. Para eles ocuparem a terra, eles tinham que expulsar aqueles reis, aquele pessoal ali que a Bíblia fala, né? Que seriam os grandes adversários dele. A terra era boa, o problema era quem governava a terra. A nossa alma, ela é muito boa, ela é maravilhosa. O problema é quem governa a nossa alma. Então o livro de Josué, Deus diz assim: Josué, todo lugar que a planta do seu pé pisar, eu vou te dar. Então eu digo nessa tarde, todo lugar que a planta dos pés do Espírito Santo pisar dentro de você, dentro da tua alma, então ele terá governo sobre este lugar. E um detalhe, ele não briga, ele não luta, ele precisa ser convidado. Convide hoje o Espírito Santo para ocupar lugares que são governados por eus interiores, jebuseus, hebreus, heteus, né? Nos nossos dias são coisas mais ou menos assim, mentira, falsidade e tantas outras coisas que eu poderia falar aqui, mas eu não vou perder o meu tempo falando sobre os gigantes que você tem dentro de você para você destronar e destruir. O importante é que você saiba que a sua alma é muito boa, né? O problema é quem está governando ela. Então, dando sequência a esse estudo, falamos das características, falamos das limitações e tal, e sempre eu vou deixar o melhor vinho, como Jesus fez no capítulo 2 de João, para o fim da festa. Então, o fim da festa do capítulo 1 de Josué tem um segredo para que todas aquelas bênçãos incutidas no capítulo 1 de Josué aconteça. Por exemplo, onde a planta do seu pé pisar, ninguém te resistirá, você será bem-sucedido, você será próspero, as pessoas se sujeitarão a você. Tem um segredo para que tudo isso aconteça. Está no versículo 8 do capítulo 1. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, o segredo disso daqui é não se apartar, Josué, não se aparte da tua boca o livro da lei, né? Antes medita dia e noite. Uma coisa interessante é que ele não fala não se aparte do teu coração. Por que ele não está dizendo não se aparte o livro do teu coração ou da tua mente? Porque quando você confessa, quando você libera a palavra, significa que você já interiorizou essa palavra. Ela já passou da fase de meditação e agora está na proclamação. Quando ele fala medita dia e noite, e aí ele fala não se aparte da tua boca, significa que o seu coração está cheio daquilo, é o que a sua boca está dizendo. Não é isso que Salomão diz? Que a boca fala do que o coração está cheio? Então, se nós ligarmos esses textos, nós vamos observar que Deus está dizendo para Josué aqui: Josué, vai funcionar tudo isso daí se você começar a falar da minha palavra, você utilizar a minha palavra. Isso mesmo, a mesma palavra que ele utilizou para construir as coisas lá atrás. Não sei se você se lembra, nos nossos primeiros programas, quando nós estávamos falando sobre a armadura de Paulo, eu falei que o haja de Deus ainda está entre nós, né? Quando Deus disse, haja luz e houve luz, né? Muitas pessoas acham que terminou ali no 6º dia, Deus descansou no 7º dia e o haja foi embora. Na realidade, quando Deus está dizendo para Josué aqui, Josué, não se aparte o livro dessa lei da tua boca, ou seja, fala dessas coisas, ele está dizendo justamente isso, sobre o haja de Deus. Determine ao monte, fale, né, dê direção às pessoas que você dirige, às pessoas que realmente trabalham com você, dê direção à tua casa, dê direção às pessoas que estão à sua volta, utilizando o poder milagroso que a palavra de Deus tem. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita dia
e noite. Inculque, permita que a palavra de Deus construa algo dentro de você. Então você vai entender quando eu disser assim, primeiro em mim e depois através de mim. Primeiro em mim e depois através de mim. Quando a palavra, ela cria vida e encontra guarida dentro de você, essa palavra que Deus está dizendo, medita dia e noite, significa o seguinte, que Deus está construindo primeiro em você, depois através de você. Então o segredo do capítulo 1 de Josué, para que ele possa prosperar, ser bem sucedido aqui, está na meditação da palavra de Deus. Detalhe importante que eu preciso destacar aqui, não é só meditar. Não é só meditar. O grande segredo disso aqui é não se apartar do livro, o livro da tua boca, dos teus lábios. Fazer a palavra fluir, liberar ela na atmosfera, criar ambientes, destruir ambientes malignos, utilizar a força da palavra. Eu não sei se você sabe, mas a tua palavra e a minha palavra, ela é um espírito. A nossa palavra é espírito. E a palavra sendo espírito, ela tem um espírito. Que coisa maluca, né? Só o pastor Carlos mesmo que é essas coisas loucas. Mas a palavra de Deus, que é espírito, que constrói, ela tem um espírito. Qual é o espírito da palavra que é espírito? Não voltar para Deus vazia. Tudo aquilo que você liberar será construído. Pelo menos é o que está escrito no livro de Isaías 55, né? Assim como a chuva e a neve cai do céu e para lá não torna, antes rega a terra, dá pão ao que come, semente ao que semeia. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, ou o que me agrada. Aí você pode falar o seguinte, pastor Carlos, mas isso é Deus. É verdade. Mas eu não consigo ver Deus se eu não te ver. Eu só consigo ver Deus se eu te ver. Então, quando você fala a palavra de Deus, eu tenho que entender, eu tenho que aceitar que é o próprio Deus que está falando. Por isso que Deus disse a Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. A palavra constrói, a palavra destrói, a palavra tem vida, a palavra é espírito. Faça um teste hoje mesmo, comece a liberar palavras de bênção sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios. Determine no seu ambiente que a palavra, o haja de Deus, continue governando na tua vida. Eu não me recordo daquele filme interessante que passou agora há pouco tempo, né? O camarada estava com um problema lá com a esposa e Quarto de Oração chamou o filme. Está vendo que o negócio aqui é bem prático, né? É bem natural as nossas coisas aqui. E eu me lembro de uma imagem daquele filme que aquela mulher, a esposa, triste, amargurada, que ela orava, num determinado momento ela se posicionou e começou a liberar uma palavra contra Satanás, dizendo, Satanás, aqui não é o teu lugar, aqui não te pertence, aqui é isso, assim, 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 assim. Se você assistiu o filme, você sabe do que eu estou falando. E se você não assistiu, assista que você vai perceber o quanto é importante a palavra de Deus não se apartar da sua boca e dos teus lábios. Quando você fala, o diabo se sujeita. Quando você fala, os anjos ministradores que estão aí ao seu lado, eles estão prontos para pegar essa palavra, levar para Deus e Deus dar vida a essa palavra que você liberou. O segredo da prosperidade e do sucesso de Josué não estava porque ele era um general valente ou apenas porque ele ficou dentro da tenda da adoração no capítulo 33 lá de Êxodo. Na realidade, ele nunca deixou de falar da palavra de Deus. Nunca deixou de falar da palavra de Deus. Então, eu abro essa semana, encerrando o capítulo 1 de Josué, dizendo, ao invés de os seus lábios ficarem cheios de chacotas, de piadinhas, essas piadinhas que a gente recebe no WhatsApp, inclusive aqui eu faço um protesto veemente, quando as pessoas brincam com a palavra de Deus ou com o nome de Deus, filmando, fazendo gracejos a respeito do nome de Deus. Acho que as pessoas deveriam se preocupar mais com essas coisas porque elas criam vida.
e elas não podem perder o efeito por conta das brincadeiras, das chocarrices que as pessoas utilizam. Se você recebe mensagem de gracejos utilizando a palavra de Deus no seu WhatsApp ou em qualquer outra mídia sua de comunicação, vou propor um desafio para você. Não abra, não divulgue, ou se você abrir, e mesmo que você ache engraçado, mas se retratar a palavra de Deus ou o nome de Deus, não divulgue, por gentileza. Não se aparte o livro da lei da tua boca, e não as chocarrices, as mentiras, as brincadeirinhas. Não perca o seu tempo com isso. Nós não temos mais tempo. Jesus Cristo está voltando e a igreja está dormindo. As pessoas estão dormindo. Quando eu me refiro à igreja, eu não estou me referindo à estrutura física. Eu não estou me referindo a isso. Estou me referindo a você. A igreja dorme. E esses gracejos, essas brincadeiras, elas roubam o tempo daquilo que nós temos mais de precioso, que é a palavra, e nós utilizamos para fazer gracejos ou com anedotas, com coisas ruins. Então aqui eu fecho o parênteses, peço humildemente desculpas por essa exortação, se você faz isso. Se você quiser continuar fazendo, tranquilo, mas é um conselho que eu te dou como ministro, como profeta da cidade, como pastor da cidade, dizendo que você está contaminando o evangelho com esses gracejos. Tá ok? Me perdoe caso eu te ofendi no que diz respeito a isso, mas a minha função aqui no corpo de Cristo, eu já falei para vocês lá atrás, não é perna, não é braço, não é ombro, é rim. Eu faço parte dos rins do Senhor. Todo tipo de contaminação, todo tipo de toxina que passa pelo corpo, ela passa pelo rim para purificar. Eu quero ser os rins do corpo de Cristo em Campo Grande, limpando todas as toxinas. Por isso eu digo, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Se você quer ser bem-sucedido em qualquer área da tua vida, se você quer ter sucesso em qualquer área da tua vida, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Faça como Josué, faça como Josué, como Deus está dizendo aqui para ele. Você vai ser bem-sucedido se você meditar, se você falar, se você proclamar a bênção do Senhor, a palavra do Senhor. Eu tenho visto muitos pais, hoje não mais com frequência, mas há muito tempo atrás, quando o filho vinha com uma nota ruim do colégio, então o pai, chucro, ogro, falava, você, para burro, só falta pena, né? Coisa que não tem nada a ver. Ao invés de falar, ô meu filho, o que está acontecendo? Vem aqui, deixa o papai te ajudar, ou deixa a mamãe te ajudar. Então eles agrediam a identidade das crianças, xingando, colocando elas à parte. Eu pergunto, se falta para burro, falta pena, quem é o pai da criança? Quem é a mãe da criança? Se a criança vai usar pena, o que o pai e a mãe é? Então essas coisas nós temos que ter assim, diligência no que falar, com o que falamos, a forma com que falamos, e nós temos que abençoar os nossos filhos, sabe? Gaste aí 30 segundos por dia abençoando o teu filho, dizendo que ele é inteligente, que ele é sábio. Permita que o haja de Deus construa algo de bom no teu filho, sabe? Às vezes, os filhos dessa geração, eles estão totalmente perdidos aí, às vezes por conta de uma palavra. Veja bem, o que mais mata os jovens nos dias de hoje não é o álcool, não é a droga, é a palavra de Deus. Pastor Carlos, a palavra de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, que os seus dias de vida serão multiplicados. Se você desonrar o teu pai e a tua mãe, os seus dias serão diminuídos. Então há muita desonra nesses dias atuais. Ah, pastor, mas esse é o filho, não é o pai. É o filho, mas quem instrui, quem dirige, quem dá direção para os filhos são os pais. E eu, como pai espiritual de muita gente, eu digo a você, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita dia e noite, seja sábio, construa algo na tua casa, construa algo na tua família, construa algo na tua igreja, desperta tu que dormes. Às vezes você não sabe o mal que você está liberando e você não entende que a tua palavra é espírito. A tua palavra tem poder. Pastor, é mais forte do que eu. Quando eu vejo, eu já falei. Então cerre os seus dentes, sabe?
guarde a tua palavra, guarde a tua palavra. Não precisa verbalizar, guarde ela. Se não tem a coisa boa para falar, não tem vocação para isso, guarde a tua palavra e peça para Deus te orientar na aplicação dessa palavra. Você é um depósito de Deus, você pode criar, você pode transformar, você pode dar destino a essa geração, pelo poder da tua palavra, ok? Então não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Não é só meditar, não é só guardar, não é só estudar, é falar, é liberar essa palavra, é compartilhar. O apóstolo Paulo, ele fala assim, quando vocês se reunirem, não seja chocarrice, não sejam brincadeiras, mas que haja entre vós salmos e hinos espirituais. Esse é o segredo de Paulo, esse é o segredo de Josué, esse pode se tornar o seu segredo. Ah, pastor, mas aí eu vou ser um cristão muito chato. Você vai ser um cristão muito chato que constrói, não um cristão chato ou alegal que destrói. É melhor você ser um cristão chato que constrói do que um cristão legal que destrói, né? E às vezes nós estamos destruindo dentro da nossa própria casa. Te abençoo nessa tarde, dizendo que você é o melhor de Deus aqui na terra. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite. Então o segredo do primeiro capítulo do livro de Josué é não se apartar da boca o livro da lei. Meditar dia e noite na palavra de Deus, porque a palavra de Deus irá construir um futuro maravilhoso a partir desse momento do presente que você está lançando uma palavra abençoada. Vamos a mais uma canção e daqui a pouquinho a gente volta com oração. Sou aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento. Os meus anos escrevestes todos e me demonstraste o teu amor. Nuvens cinzas se fecharam sobre mim, mas ao olhar pro céu do alto eu ouvi: és meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. Estamos de volta com a nossa oração. Senhor, no nome de Jesus, eu oro nessa tarde, pedindo e suplicando para que o Espírito Santo coloque o pé dele em áreas na minha alma que ele não tinha acesso, que ele tenha acesso a partir de agora. Traga a nossa memória, ó Deus, aonde nós pecamos, aonde nós erramos. Aponte os gigantes que estão, ó Deus, nos consumindo por dentro, administrando, governando por dentro, para que a gente possa facilitar para o Espírito Santo arrancar esses gigantes. Eu abençoo a todos os nossos ouvintes, os nossos espectadores, nessa hora, em nome de Jesus. Estamos chegando ao final de mais um programa Pão Diário e amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos aqui nesse mesmo horário, no canal 26 da NET, através da Rede Super. Isso se Jesus não voltar e se Deus disser que sim. Boa tarde. Sing out, the Lord is near. Build him a
temple here. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song.